Ok. Olá a todos que nos acompanham no Nota de Rodapé. Hoje mais uma entrevista com vocês. A gente vai trazer mais um pesquisador, mais um professor. Ele é professor de História na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, mas é na Bahia que ele se formou e teve aí seus primeiros contatos com a pesquisa. Hoje, basicamente, a gente vai falar bastante sobre cinema na África, mais especificamente um pouco do cinema de Angola e dialogando aí com o cinema da África. Então, eu tenho o prazer de receber hoje aí o professor Leandro Bulhões. Muito obrigado pela presença, viu, Leandro? Eu que agradeço. Oi, todo mundo. Um salve. Aqui de Ceará. Sou um residente agora aqui de Fortaleza, né? E uma grande honra estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia. Pô, a honra é nossa, Leandro. Você está aí no Ceará, na Federal do Ceará. O campus é em Fortaleza mesmo. Exato. Fica bem no centro da cidade. É no centro da cidade. Eu já tive no Ceará, foi uma das experiências mais legais que eu tive numa cidade fora de São Paulo. E há uma cultura interessante acadêmica, assim, há várias universidades. Tem a Estadual do Ceará, a Federal do Ceará, e você também tem a Unilab, né? Que já está um pouquinho mais para o interior. Como é que funciona aí, antes da gente falar um pouco de você, como é que funciona? Existe uma integração forte entre essas universidades? Alguma troca? Como é que funciona aí a conversa das universidades públicas dentro do estado? Cara, tem cerca de 2 anos, completam 2 anos agora em julho, que eu estou morando aqui em Fortaleza e estou na condição de professor do Departamento de História, né, da Federal do Ceará. Então, eu não posso te falar disso de uma forma muito profunda, né, para entender mais dessas relações entre as universidades. Mas do pouco que eu tenho estado aqui, eu tenho percebido, né, articulações com a estadual, né, a UES, a Unilab, talvez um pouco mais, né, com a URCA, que é a Regional do Cariri, com a FCA. Então, de um modo geral, a gente tem construído algumas redes. Eu posso falar especialmente do Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais e de ações afirmativas. Existe um fórum que foi pré-lançado em novembro do ano passado, onde os professores que trabalham com as questões étnico-raciais estão em organização, tentando construir projetos juntos, tentando construir, enfim, processos de organizações e diálogos. Então, isso já é, por exemplo, uma possibilidade da gente pensar em rede às instituições públicas do Estado, né, a partir desse fórum. Então, essa é a experiência mais próxima de mim que eu tenho sobre esses contatos. Mas, obviamente, deve acontecer entre outras áreas, que eu não poderia agora te dizer. Vamos falar um pouquinho de você, então, Leandro. Você está na Federal do Ceará, mas como eu falei, você é baiano, certo? Na Bahia. Me fala um pouco sobre a sua infância e a sua adolescência, naquelas coisas que te levaram a pensar um dia, pô, eu quero fazer faculdade de História. Quais foram os gatilhos aí, né, nesse período da sua vida, quando você estava na escola? O que te fez querer ingressar num curso de História? Bom, eu sou de uma cidade do Recôncavo da Bahia, chamada São Antônio de Jesus, e sou filho de uma mulher que é lavadeira e um pai feirante, né? Quando eu nasci, os dois eram feirantes. Fui criado numa feira, na Feira Livre da cidade. Então, é na feira. A feira é minha primeira universidade, meu primeiro lugar absoluto de produção de conhecimento e de preparação para a vida, né? Então, eu sou de uma família, portanto, pobre, sempre estudei em escola pública e não tive essa experiência de ter uma infância marcada por esse projeto de vida marcado por um estudo, por graduar, por entrar na universidade. Eu não pensava nisso, né? Os meus sonhos na infância eram trabalhar, meu sonho era trabalhar no hotel, era trabalhar num posto de gasolina, né? Eu queria trabalhar em lugares onde tivesse gente. Talvez por ser criado numa feira, né? Então, esse lance de universidade, ele já acontece um pouco depois, já no ensino médio, quando eu começo a ir pessoas na escola, falar de faculdade, falar de vestibular, e aí eu começo a pensar nisso, né, em o que é que eu poderia ser. Então, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de me comunicar, de apresentar trabalho na escola. Então, nessas primeiras reflexões sobre que curso eu poderia fazer, né, caso eu fizesse vestibular, eu comecei, então, a pensar na possibilidade de ser jornalista,
Pensei também na possibilidade de ser psicólogo, biólogo marinho, né? Eu sou fascinado pela água do mar, pelos bichos do mar. E Pô, nada a ver com a pensei história. nada a ver com história, nada a ver com história. E aí, na época que eu fui me inscrever para o vestibular, na minha cidade tem a Universidade Estadual da Bahia, que tem um curso de história, que era noturno. Então, eu tinha que fazer um curso noturno, porque eu tinha que trabalhar durante o dia. E aí, o que tinha era história ou administração, né? E aí, a administração eu não faria. Eu era muito novo, eu tinha 16 anos. E aí, na época, conversando com os professores, eles explicaram: se você fizer um curso de humanas, como história, depois você pode fazer psicologia, que é o que você quer, ou fazer jornalismo. E aí, na época, eu fiz, cheguei a fazer também para biologia em Feira de Santana, que é uma cidade perto, cheguei a passar em biologia, mas eu tive que ficar na minha cidade por causa da questão financeira mesmo, né? De ter que trabalhar, de ajudar os pais. E aí, entrei no curso de história, e aí foi observando os professores, na graduação, que eu fiquei fascinado com esse universo da universidade. Quando eu entendi que o professor é aquele professor que chega de uma forma mais relaxada, mais tranquila, conversando com pessoas adultas, trazendo questões tão interessantes e profundas, né? Eu tinha 16 anos, um adolescente, tinha acabado de chegar, era calouro, e eu fiquei encantado, absolutamente encantado pela profissão, né? De estar ali problematizando o mundo. Então, foi Aquela assim. figura de historiador te causou um encantamento. Me causou. De ter alguém ali que a gente fazer pergunta, de ter alguém sempre muito perturbador, né? Eu me lembro de chegar, a gente chega na universidade com as nossas verdades, obviamente, e a gente vai sendo tensionado, né? E aí eu fui percebendo isso, cada professor, cada professora com seu estilo, e o meu mundo sendo removido, transformado, e minha vida, minhas relações, meus afetos, minhas relações em casa, de repente o meu mundo começou a se transformar e eu vi o poder, né, das narrativas, o poder da história. E aí, no terceiro semestre, eu tive a oportunidade de substituir uma pessoa numa escola, numa zona rural, da minha cidade. E quando eu entrei na escola, assim, a primeira vez eu entrei na sala de aula, era para dar uma aula de inglês, né? Eu também não tinha nenhuma, não era nenhum expert e tal, mas eu fui cobrir. Quando eu vi aquelas 50 e poucas cabecinhas assim me olhando, eu fiquei em pânico primeiro. Aí quando eu comecei a falar, eu me senti muito à vontade e vi que era ali. Não tinha jeito, era ali que era esse o meu lugar, né? Certamente eu tenho outros, eu poderia ter outros também, mas a sala de aula, o lugar da produção do conhecimento, o diálogo, né? O exercício do diálogo simétrico, falar, ouvir o outro, crescer mundos, é uma experiência extraordinária, né? Ser professor. Aí eu vi que era isso, ser professor e professor de história. Aí depois, os próximos semestres, eu fui lidando de forma muito mais apaixonada, né? E intensa no curso. E como é que foi essa relação de trabalho, trabalho? Você teve uma relação, assim, como você falou, de trabalhar durante o dia, fazer a universidade durante a noite, então você não tinha uma vida que era só dedicada à graduação. Como é que essa relação, sei lá, você acha que influenciou na sua formação como historiador? Alguém assim da classe trabalhadora que de fato tinha que ter essa jornada paralela também. Sim. Primeiro, isso para mim não era novidade, porque, como eu falei, eu cresci na feira, né? Então, assim, a gente acordava de madrugada, ia para a feira, aí da feira era que tomava café, botava farda e ia para a escola. Da escola voltava para a feira, almoçava na feira, continuava o dia inteiro trabalhando. Então, a minha vida inteira foi assim, né? Então, para mim, era aquilo. Na universidade que a gente vai entender depois que isso envolve um padrão de exploração, racismo e várias outras questões, né? Mas, para mim, isso fazia parte da minha vida e de vários outros colegas meus também. Na universidade, quase todo mundo que estava comigo também fazendo a graduação tinha a mesma realidade, né? Trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade à noite. Então, eu acho que esse tipo de experiência, ele me qualificou, sobretudo, para compreender diferentes realidades do ensino público brasileiro, né? Compreender que as universidades, que a UNEB, onde eu estudei, ela foi uma universidade muito especial, por oferecer cursos à noite, pensando exatamente na realidade da classe trabalhadora. Isso faz com que a gente pense, reflita hoje, por exemplo, a mim mesmo, né, na minha prática docente, a importância das universidades continuarem trabalhando com a lógica de ampliação dos cursos e de oferecimento de cursos noturnos, pensando nas pessoas que precisam trabalhar, mães que têm filhos, etc., né? Várias realidades. Então, isso me marcou, sobretudo, no princípio de empatia, né? De pensar em múltiplas realidades e da gente sempre trabalhar no princípio de qualificar a universidade enquanto um espaço possível para diferentes corpos, porque historicamente ela foi pensada sobretudo para uma classe média, branca,
desse país, né, dos filhos desses indivíduos. Então, eu sou exatamente resultado de uma época em que a universidade começa a ampliar esse repertório de corpos e de epistemologias que entram nela, né? Eu entro em 2002 na graduação, em 2003 a Universidade do Estado da Bahia, ela é a primeira, junto com a UERJ, a ter cotas nas universidades. Então, a gente já tem aí, de 2003 para cá, 17 anos em que as universidades estão tendo que lidar com essas várias realidades, né? Porque a maioria do povo negro, preto, né, e pardo, portanto, do país, e dos indígenas, quilombolas, enfim, que agora estão entrando também cada vez mais, vem, infelizmente, também de realidade de precariedade, de vulnerabilidades sociais. Então, tem que trabalhar, ou precisam de uma bolsa, né, precisam de políticas de assistência, de permanência estudantil, enfim, todo um conjunto de mecanismos e de equipamentos que a universidade pública precisa, aliás, que o Estado brasileiro precisa pensar para acolher, né, e receber essas diferentes realidades dentro dos espaços de produção do conhecimento. Não porque necessariamente a gente precisa da universidade, só por isso. Sim, a gente precisa da universidade, mas a universidade também precisa dos nossos corpos, das nossas memórias, das nossas histórias, né? Ela precisa também conviver com essas diferentes formas de conceber e de viver a vida, até para ela se entender e continuar se entendendo enquanto um lugar chamado universidade, né? Coisa que na história do século XX praticamente não aconteceu. Putz, cara, e isso que você está falando me puxou, me puxa algo que é muito recente, né? De que eu, pelo menos, tenho uma crítica, uma visão um pouco crítica em relação à academia, né? A universidade como um espaço de diálogo para com a sociedade comum, né? A sociedade que não está ali inserida dentro da universidade. De pensar, por exemplo, o quanto dessa ascensão desses negacionismos históricos, desses revisionismo, e aí eu uso a palavra revisionismo da pior maneira possível, porque revisionismo devia ser alguma coisa boa, né, em tese. Mas, por exemplo, você vê que muitas pessoas compram a ideia do nazismo ser de esquerda, ou muita gente que não admite o caráter ditatorial do regime militar entre 64 e 85. Até onde você acha que existe aí um problema da universidade conversar com a sociedade? Assim, a universidade passar dos muros que a cercam? Bom, o passado, ele existe, né, assim, enquanto um fenômeno narrativo e problemático em várias civilizações do mundo, né? E ele é um lugar de disputa. As narrativas do passado são lugares de disputa e a universidade é só um dos lugares onde a gente está pensando esse passado, produzindo narrativas desse passado, narrativas científicas, com rigor, com metodologia, tudo direitinho, né? Mas não é apenas, né? E, então, assim, a gente tem o cinema também que produz narrativas sobre o passado, a gente tem hoje os youtubers, a gente tem, enfim, jornalistas. Quem quiser tem aí o passado enquanto tema para contar a história que quiser, como quiser, enfim, né? Então, as narrativas sobre o passado, elas são, por excelência, contraditórias, elas estão em espaços de disputa e elas revelam tensões, conflitos, interesses daqueles em que naquelas épocas estão escrevendo sobre, né? Bom, aí você me pergunta especialmente sobre os chamados revisionismos, né? Esse fenômeno que tem se falado recentemente sobre temas como você citou, de nazismo ser de esquerda, da ditadura não ter existido, ou qualquer outro tema, né? Bom, eu sou um pesquisador negro do Recôncavo da Bahia, estudei na UNEB, e que quando eu entrei na UNEB, já entrei, como eu falei, nessa disputa, nessa discussão sobre cotas, movimento negro fazendo a gente pensar, né, o movimento negro enquanto lugar também de produção de conhecimento, de formação, fazendo a gente pensar que a própria universidade, né, os próprios conteúdos que a gente acessava na universidade também estão cheios de problemas, né? Dos chamados revisionismos, dos chamados projetos de construção de narrativa daqueles que estão no poder. Então, no momento que a gente entra na universidade e que a gente acha normal passar 4 anos estudando história e a gente praticamente nunca tratar da história dos povos originários desse país, tem alguma coisa errada nisso aí. Quando a gente tem uma disciplina chamada História Antiga e a gente vai estudar a história chamada clássica grega e romana, por exemplo, sobretudo, tem alguma coisa errada nisso aí, porque a gente tem uma história antiga aqui, né? Quando a gente acha natural que a gente tem não só aqui, mas uma história antiga africana, uma história antiga várias no histórias. Oriente Médio. Claro, mas eu falo assim,
Um currículo de uma produção, de um formador, de um professor de história, ele geralmente precisa ter uma preocupação, sobretudo com o lugar onde os sujeitos estão inseridos, né? Então, se a gente tem um curso de história, onde as disciplinas seguem uma lógica linear, né, baseada num conjunto de narrativas e de propostas de ementa, onde se privilegia a história da Europa e a história dos povos brancos que vieram para cá colonizar esse país, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, a discussão sobre revisionismo, ou sobre o que é verdade, ou o que é história, isso não é algo novo, né? Isso está aí o tempo inteiro. E se a gente traz, sobretudo, a discussão pautada pelo movimento negro, pelo movimento indígena, ou pelo movimento das mulheres de um modo geral, né? Os feministas, mulherismo africana, feminismo negro, a gente percebe que o campo da história e da história produzida na universidade, ele tem muitos problemas, não só porque o que é feito na universidade parece que não é muito escutado fora dos muros, mas é porque também a gente não está escutando o que é que fora dos muros também está sendo construído e que a gente precisa abrir nossos olhos. Né? Então, a gente não pode continuar contando uma história na universidade que trabalha com um processo de reiteração da desumanização dos corpos negros, né? De imaginar que ele começa a continuar tratando o contingente gigantesco de pessoas africanas que vieram para cá na condição de escravizados enquanto escravos. Né? Foram escravos que vieram para cá e aí? É isso que define o indivíduo? Ele é escravo? Não, são indivíduos, são pessoas que fazem parte de projetos de sociedade, que vieram de civilizações tão legítimas quanto a sua, portuguesa, europeia, seja lá qual for, né? Mas que a forma como a gente trabalha com isso, seja na universidade, seja na escola, ainda está muito precária, marcada pelo racismo, marcada por outro tipo de revisionismo, marcada por outro tipo de tentativa de implementação de um tipo de verdade com determinado tipo de sujeito no centro. E eu estou falando dos brancos, né? Aí a gente tem que falar de branquitude, a gente tem que falar de projeto de narrativa de nação, tem que falar de eugenia, de várias coisas. Eu falei tudo isso para quê? Para a gente, toda vez que a gente pensar na questão porque agora está se falando em ditadura e nazismo de esquerda, etc. A gente precisa pensar que esse problema ele é muito maior. E ele tem sido apontado por esses movimentos, né, que estão pautando a quebra da invisibilidade, do silenciamento de corpos há muito tempo. No caso das mulheres negras, das homossexualidades, das transexualidades, né, dos povos indígenas desse país. Quem de nós conhece quantos povos indígenas tem nesse país? Quantas línguas a gente fala aqui? Né? Cadê os indígenas da universidade, dando aula? Na história, de um modo geral, me lembro, você entra qualquer curso de graduação, vai se falar dos indígenas na chegada dos portugueses, depois para-se de falar disso. Acabou o indígena. Aí você vai para Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4, sei o quê, moderna, para de falar disso e fica... Não tem, né? E aí a gente tem uma obsessão por alguns temas, né, que mobilizam um certo nascimento do Ocidente, como é o caso da Revolução Francesa, como é o caso da Revolução Industrial. Parece que se a gente não souber desses temas todos, a gente é um historiador menor. Como assim? E o que é que a gente sabe sobre a história dos malês? Né? A Revolução dos Malês é uma coisa extraordinária que acontece nesse país. A Revolução do Haiti, você quer dizer que a Revolução Francesa é importante. E a Revolução do Haiti? Para a América, para a gente, para a quantidade imensa dos povos negros que viviam aqui em situação de escravidão, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Isso é maluco, porque você está falando da revolta dos malês, e se a gente começar a falar sobre pesquisas importantes, começar a perguntar para alunos de graduação, enfim, historiadores geral, talvez a referência da história dos malês para mim é o trabalho do João José Reis, e parece que a gente tem a impressão que nada mais se produziu sobre o assunto, sendo que existe pesquisa sobre isso, mas que parece que não circula tanto quanto deveria, né? E aí a gente tem que perguntar por que será, né? A gente tem uma quantidade imensa, nos últimos 30, 40 anos, por exemplo, de trabalhos, e aí vamos usar de novo o revisionismo, né, de um pessoal que faz um revisionismo da história negra no Brasil, não necessariamente a partir da chave do trabalhismo, né, trabalho escravo, mas pensando outras chaves dos estudos da diáspora, da história social do trabalho, da história das pessoas. A gente tem narrativas extraordinárias das lutas por liberdade, de trajetórias do pós-abolição. Eu inclusive integro um coletivo de historiadores negros, historiadoras e historiadores negros, inclusive tem uma página no Instagram, convido vocês a conhecer. Já fala o nome aí para o pessoal ir atrás. Já conheçam aí, por favor. Então, assim, a gente tem
existem várias coisas acontecendo, né, a nível de produção, de circulação, mas a pergunta é por que que esses trabalhos não circulam? E essa é uma pergunta que a gente também faz para o século XX. A gente tem pensadores e pensadoras negras que conseguiram furar essa universidade elitista e branca desse país e conseguiram produzir conhecimentos e que não estão nas ementas. Então, a gente não pode mais achar natural que você pega uma ementa de um professor qualquer na universidade, que você olha lá no final, que ele tem 20, 30 referências, 40 referências de autores e autoras, e se você googar todo mundo ali, olhar a cara de todo mundo, você só está lendo só pessoas brancas. Ou então você só está lendo europeus. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Quem é que constrói o cânone? Quem constrói o cânone ocidental? Quem continua reiterando esse cânone? Quem o atualiza, né? Cadê as produções da gente aqui do Nordeste? Quem está escrevendo na Bahia, em Pernambuco, em João Pessoa, desculpem, eu fui para estado, fui para cidade, enfim, né? Quem está produzindo aqui no Norte e Nordeste, por exemplo, né? As pessoas que estão lá no Sul, né, nas universidades consideradas as melhores do país, sabe-se lá por quê, estão nos lendo? Estão preocupados com as narrativas que estão sendo colocadas aqui também? Então, quando a gente discute o passado e o que você está chamando de revisionismo, mais uma vez, eu entendo que existe uma coisa específica da nossa época, de temas em que as pessoas estão querendo negar ou querendo fazer outro tipo de jogar outras luzes, enfim, né? Isso interessa. Mas enquanto pesquisador negro, a minha pergunta é muito mais profunda. É muito mais profunda porque eu estou querendo entender currículo, estou querendo entender projeto de nação, eu estou querendo entender processo de organização de uma memória nacional que está marcada por um conjunto de sintomas que demarcam historicamente como que os grupos das elites brancas brasileiras continuam tentando e conseguindo, né, na maioria das vezes, manter um protagonismo praticamente absoluto da história, e isso não pode ser verdade, né? E isso a gente percebe nos nomes das ruas, nos monumentos das praças, nos nomes dos auditórios, dos prédios, enfim, tudo, né? A gente vai percebendo essa herança do projeto colonial em tudo. É na língua que a gente fala, na religião de pretensão universal desse país, na forma como a gente concebe o conhecimento nas universidades, enfim, entre vários outros inventários que a gente pode discutir aqui, a gente, enquanto historiador, a gente tem a obrigação de refletir sobre isso, desnaturalizar esse padrão de pensar o que é narrativa, o que é memória, e precisamos problematizar cada vez mais os impactos disso nas subjetividades de todo mundo, seja você branco, preto, indígena, asiático, descendente, enfim, né? Porque do jeito que está, já tem aí gerações inteiras, muito anterior a nossa, que já está dizendo, ó, tem coisa errada nesse projeto de educação que está aí. Agora, voltando um pouquinho mais para a sua trajetória pessoal, como é que a pesquisa apareceu na sua vida? Foi na graduação mesmo, quando você trabalhava como professor no ensino básico? Talvez você pensava claro, né? Estava pensando na carreira como professor de ensino básico mesmo, né? Mas como é que apareceu a pesquisa no meio disso e mudou um pouco a trajetória que você estava seguindo? Eu não sei se a pesquisa necessariamente mudou. Talvez tenha mudado. Acho que mudou, sim. Como que ela acontece? Bom, eu acho que para muita gente que entra num curso numa graduação e que logo houve a tal da monografia, né? Tem que fazer um TCC, tem que fazer uma monografia, e foi assim comigo, né? Entrei, né? Você não passou aquele processo de fazer iniciação científica ou algo do tipo? Fiz. E sim. Mas antes de fazer a iniciação científica, desculpem, eu ouvi, a gente ouve pelos corredores, né, dos veteranos, eita, monografia, tem que fazer monografia. Nos é apresentado como algo terrível, né? O que eu acho que, inclusive, é um problema que a gente precisa transformar isso, né? O processo de produção do conhecimento não precisa ser marcado com tanta angústia, com tanta dor, né? Não pode ser assim mais, não pode. Geralmente, a pesquisa está muito ligada a processos de adoecimento, e isso é muito complicado. Mas esse é outro tema. Então, eu já ouvi falar nisso, não sabia nem o que era, obviamente, era um calouro, e logo, desde cedo, você é estimulado a pensar isso, né? Os professores já começavam a dizer, tem que pensar num tema de pesquisa, e ao longo da minha graduação, eu tive muitos temas, né? Porque eu sou muito criativo, aí eu assistia uma palestra e pensava, vai ser isso. Eu vi um filme e pensava, vai ser aquilo.
sabe? Eu vi um professor falar da pesquisa dele e falar, eu quero algo parecido. Então, eu queria muita coisa. Mas aí também fiz iniciação científica e... mas acabou que eu tive uma crise com o primeiro tema que eu tive, que eu prefiro aqui não expor, porque eu teria que contar muita coisa. E aí um professor falou assim, Leandro, por que você não trabalha com algo assim que te dá prazer, que eu estava num momento muito tenso, é isso, minha vida estava muito difícil, meu pai morrendo, problemas financeiros, não estava conseguindo parar, pensar, e aí talvez se eu tivesse uma relação mais afetiva com o tema, por isso que assim, que eu falo isso, que isso é muito caro para mim, talvez eu conseguisse, né? E aí comecei a refletir sobre isso e aí eu fui pro cinema, cheguei no cinema, né? Que era uma coisa que eu amava, fazia parte de um cineclube, gostava muito de ver filme, e aí, só que isso em 2004, 2005, não era muito comum ainda, né? Pelo menos lá na UNEB não tinha ainda ninguém nunca tinha feito nenhuma monografia sobre cinema, né? Utilizando o filme como documento. Então, eu comecei fazendo algumas oficinas no estágio, na graduação, utilizando filme, tudo fui colocando filme na minha vida. Aí eu fui vendo as grandes potencialidades que tinha, né? Na mobilização de imaginário, de fazer pensar, de quebrar aquela lógica de sala de aula, né? De ficar ali só com livro didático, com quadro, com giz. As grandes possibilidades metodológicas que a gente tem em sala quando vai para o filme, quando vai para a imagem, né? Inclusive a imagem em movimento. Então, foi aí que eu comecei a aprimorar o meu desejo, né, meu desejo não, a minha relação com a pesquisa, vendo cada vez mais no mundo das imagens um potencial de reflexão no mundo, no processo de construção do conhecimento na área da história. E aí isso mudou minha vida, volto a pergunta, exatamente porque eu terminei a graduação, fui trabalhar, né, eu fui trabalhar na ilha de Itaparica, trabalhava numa vila de pescadores lá chamada Jiribatuba, e quando eu comecei a trabalhar lá, uma grande amiga estava fazendo mestrado e queria fazer mestrado, perguntou se eu ia fazer, eu não tinha esse interesse, eu só queria terminar a graduação e trabalhar e ficar um tempo sem pensar em estudo, porque o último ano foi muito tenso na minha vida, né, por questões pessoais. Só que aí eu descobri que tinha bolsa, eu descobri que poderia ser uma coisa interessante, né, viver para aquilo durante 2 anos, fazer um mestrado. Aí é quando eu dou esse salto, né, eu saio da graduação com a pesquisa que eu gostei de ter feito e com essa possibilidade de fazer um mestrado lá mesmo na UNEB de São Antônio de Jesus, um programa multidisciplinar que estava, na época, tinha sido aberto há pouco tempo, e dei continuidade. E aí não parei mais. Né? Eu tenho esse universo de quem sai da graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado, mas assim, sempre trabalhando, né? Às vezes fica parecendo assim que é aquela pessoa que sempre pôde fazer isso, e eu pude, mas assim, eu trabalhava, né? Trabalhava, eu tinha que lidar com isso, aquilo e tal, para conseguir dar conta. Menos doutorado, eu tinha bolsa plena, né? Já integral. Tem uma coisa muito interessante nessa sua trajetória, porque a gente vai falar um pouco mais agora da pesquisa, que você aí foi orientado no mestrado pelo professor Paulo de Assis e no doutorado pela Nancy Magalhães, que são duas pessoas muito diferentes, assim, e principalmente no sentido de formação, porque o Paulo de Assis, ele é um cara todo voltado para a comunicação, para a semiótica, ele não é um historiador, né? E a Nancy Magalhães, ela veio do campo das ciências sociais, ciências sociais, apesar que eu acho que o doutorado dela já é na área de história. Mas são intelectuais oriundos de outros campos do conhecimento. Como essas duas pessoas, tanto o Paulo de Assis quanto a Nancy Magalhães, influenciaram nessa tua formação como pesquisador? E o quanto talvez dialogar com outras ciências, buscar uma certa interdisciplinaridade, faz de você, constitui algumas singularidades no seu perfil de pesquisador. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, e na época tinha pouco repertório, né? Ainda sobre as discussões teóricas e metodológicas a respeito, para mim foi muito bom trabalhar com o professor Paulo Guerreiro, que é o Paulo Assis, porque ele é da área da letras, ele é formado em letras e trabalhava com comunicação, estudava televisão e trabalhava muito com a questão da imagem, semiótica e tal. Então,
eu vi nele uma grande oportunidade, né, de fazer um trabalho interdisciplinar, dando conta, obviamente, das potencialidades que tem no campo da história, junto com o que ele poderia agregar com as literaturas, né? E aí isso foi muito bom para mim, porque eu convivi com uma pessoa que trabalhava com imagem de outro lugar, assim, né? Ele também escreve, é um cara literato, então ele me ajudou muito a entender o cinema, não só naquela imagem que está ali, né? Mas aquela imagem que está ali, ela está dialogando com várias outras, né? Com texto que também é imagem, com outras imagens que foram circuladas na época, com fotografia, né? Com ideia de fotografia, composição, etc. Enfim, então trabalhar com ele foi maravilhoso para primeiro porque ele me deu muita autonomia, era um cara assim que deixava nas mãos, é, a gente teve uma relação muito positiva. E com a Nancy foi algo de outro plano, assim, o nosso nível de afinidade, né? Uma pessoa que tinha porque em memória, infelizmente ela já morreu, mas ela tinha uma sensibilidade, ela conseguia fazer uma articulação entre afeto e profissionalismo de uma forma que eu também tento fazer em minha vida hoje, na relação com meus alunos também, né? Então, muito querida, muito aberta, era uma pessoa que já estava com mais de 70 anos, e quando não sabiam, quando eu chegava com a demanda de um texto, enfim, que ela não conhecia, ela sentava comigo, lia comigo, a gente tinha reuniões semanais. Então, assim, ela tinha uma experiência, né, de lidar também, ela teve muitas pesquisas, né, com seringueiros, enfim, com trabalho de escuta. Então, ela era uma pessoa de uma escuta muito sensível. Então, ela trabalhou com a história oral, ela foi do processo que nasceu lá, a Associação Brasileira de História Oral. Então, ela tinha um mecanismo de escuta e de compreensão dos sujeitos, todo mundo como pensador, que também me ajudou muito, né? Então, quando eu entrevistei lá eu trabalho com cinema, mas também trabalho com os cineastas, com gente que fez a direção da Cinemateca de Luanda, enfim. Isso ajudou muito metodologicamente, por exemplo, né? Quando eu trabalhava com esses indivíduos, eu não os via como fonte. Então, eu tenho um pensador, um Fanon, eu tenho um Foucault, sei lá, que eu estou trazendo aqui para o meu texto, e eu tenho um fulano e ciclano que eu estou entrevistando, que são pensadores também, né? Então, ela me ajudava a fazer determinados giros epistemológicos de tratamento metodológico no diálogo com as pessoas e com as fontes, que foi inacreditável, assim, impagável, as contribuições dela em me ajudar a pensar o mundo, né? E, obviamente, isso vem da trajetória dela com os movimentos dos povos da floresta, isso vem da experiência dela das ciências sociais, vem da experiência dela também em ser uma pessoa que fazia cinema, né? Que chegou a fazer documentários. Então, sem sombra de dúvida, essas pessoas com as quais eu tive a sorte de ser orientando e de diferentes áreas contribuíram bastante no meu processo formativo, para a gente cada vez mais aprimorar essa capacidade de ver o mundo de uma forma mais caleidoscópica, né? E agora explica para mim o que é esse cinema de viajantes que você estudou. Bom, no mestrado que eu tenho um estalo assim de pesquisa que me seguiu, né, ao longo da carreira, que foi perceber o cinema enquanto uma linguagem que atualizava narrativas coloniais. Desculpa. Então, quando eu entrei, o meu projeto de pesquisa no mestrado era para compreender um momento específico da vinda do Walt Disney, com uma equipe de mais 18 artistas, na década de 40, os Estados Unidos envolvidos na Segunda Guerra, e aí ele é financiado, essa viagem é financiada pela Casa Branca, né? E aí eles vêm para cá, no momento em que os Estados Unidos estão desenhando uma política imperial, no contexto da Segunda Guerra, e eu compreendo o cinema, em diálogo com outros autores, obviamente, como uma máquina de guerra, né? A indústria, Hollywood e as narrativas que estão sendo ali construídas, elas estão amarradas a determinados projetos que os Estados Unidos estão querendo, naquele momento, desenhar uma perspectiva imperial. E aí é muito parecido, né? Eu vou trabalhando com a metáfora que os personagens no filme, que é dessa viagem de Walt Disney, com esse artista para cá, em 2 filmes, que é o Alô Amigos e o Você Já Foi à Bahia, que é quando é criado o famoso personagem José Cleópatra, né? Sim.
E aí, uma das sacadas que eu tenho nesse filme, a partir da pesquisa que eu faço, da relação que acontece quando o Disney chega aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, etc., é a percepção de como que os Estados Unidos eles querem, nesse momento, se desligarem de um passado, de uma memória de que um dia eles foram colonizados pela Inglaterra, e eles querem desenhar nas relações, sobretudo com as Américas, uma relação uma construção de uma nova relação de poder. E aí, essas narrativas que eu analiso, elas se aproximam, são narrativas de viagem, portanto, né? São viajantes que saem dos Estados Unidos, vêm para cá, e eles fazem pranchas, eles fazem, enfim, vários desenhos, figuras, fazem, obviamente, várias tomadas, né? Gravam carnaval, gravam as ruas, né? Da Argentina, do México, daqui do Brasil. E eu comecei a pensar num relato de viagem, né, lá do século XVI, a Carta de Caminha. A Carta de Caminha inaugura um texto, né, sobre nós, do ponto de vista da narrativa, que até hoje o cinema, literatos, muita gente bebe, né, essa ideia do Brasil enquanto lugar de fartura, a construção dos povos, um certo estereótipo construído sobre os povos originários. Então, eu fui percebendo um certo padrão, né, desses relatos de viagem do século XVI, XVII, XVIII, a transformação desses relatos a partir do uso das pinturas, né? A transformação desses relatos com os discursos botânicos, dos antropólogos, enfim, dessas ciências que surgiram ali no século XIX. E, obviamente, a importância de Rugenda, Debré, né? Essas missões que chegam aqui também. Eu começo a perceber um repertório, né? Como que ao longo dos séculos, no Brasil, a gente tem pessoas que chegam aqui na condição de viajantes interessadas, portanto, nas gentes daqui do povo, nas nossas terras, nas nossas plantas, na nossa fartura, e não é muito diferente, sobretudo do primeiro filme do Alô Amigos, né? De quando eles saem lá, quando sai o aviãozinho lá em formato de animação, quando eles chegam aqui de avião, e quando mostra-se o mapa mundi, não tem marcador político do mapa, né? A América Latina é um imenso verde cheio de passarinho, como se fosse o Cabral chegando aqui em 1500. Eu começo a perceber que eles utilizam esse léxico colonial lá dos 500, né, para transformar isso numa metáfora cinematográfica. Então, se um dia a gente já teve um relato de viajante, uma fotografia de viajante, o século XX permitia a uma nação de pretensão imperial, ou por que não colonial ou neocolonial, o uso da linguagem cinematográfica para reorganizar e atualizar mitos fundacionais sobre o que seria a América Latina e o Brasil. Então, o cinema de viagem seria, o cinema de viajantes, né, seria isso. Assim, se um dia já teve relato de viagem, agora tem um cinema de viagem. E aí, na dissertação, eu vou tentando qualificar esse processo de tentativas de colonização do olhar, né? Como é que você coloniza o outro, ou você cria narrativas imperiais, porque você é o dono da câmera, né? Você decide o que enquadrar, como enquadrar, você decide como que você relata o outro. Então, na trajetória da gente, enquanto povo colonizado, a gente tem uma trajetória, né, muito específica da forma como é que a gente é produzido enquanto corpo para as narrativas dos antropólogos, para as narrativas dos cineastas, né? A partir de determinadas chaves que geram ou reiteram estereótipos, racismos, preconceitos. E isso está nesses filmes, né? Que são ali de animação, parecem serem filmes assim bastante inocentes, mas eles são produtos de um contexto de guerra, né? E aí eu vou fazendo eu vou descortinando, vou trazendo outras fontes, né? Que eu fui na Biblioteca Nacional, pesquisar os jornais, como é que foi a chegada de Disney aqui no Brasil, como é que foi a recepção dos filmes, e vou trabalhando um pouco sobre isso. Então, e como é que foi chegar no cinema africano a partir dessa pesquisa? Claro que talvez não seja a partir dessa pesquisa, talvez era algo que você já pensava antes, mas como que foi a partir dessa essa experiência dessa pesquisa do mestrado partir para algo muito mais denso, que é o doutorado, tendo os estudos em África como parâmetro? Então, primeiro eu fui despertado na graduação. Eu sou a primeira geração que viu as cotas sendo implementadas na UNEB e viu as transformações que ali aconteceram, né? As demandas de temas, de enfim, de como a gente precisava qualificar. Estamos falando da Lei 10.639 também, que é no mesmo ano, 2003.
Então, a gente precisa pesquisar o continente africano, a gente precisa se conhecer, a gente precisa também qualificar os nossos trabalhos aqui, né, dos povos e trajetórias dos afro-brasileiros, né, dos negros em diáspora. Então, tinha toda essa demanda, né, e que eu não pude dar conta na qualificação. Mas eu tinha esse desejo, muito, né, de poder me aproximar de outras narrativas. Então, quando eu chego na UNB, eu cheguei ainda com um projeto tentando ampliar, né, porque no mestrado eu faço esse cinema de viajantes pensando a questão específica do Brasil, mas no doutorado minha ideia era ampliar esse projeto, ampliar a fonte, sair de Disney, tinha uma coisa muito maior para pensar em cinema na América Latina, mas sem esquecer a dimensão colonial, a relação entre cinema e discurso colonial ou anticolonial. E aí, quando eu chego na UNB, eu conheci a professora Nancy, que se interessou pelo meu projeto, ela fazia parte da minha banca, e ela, na época, estava com um projeto sobre memórias dos estudantes de Angola que estudavam no UNB. E conversando com ela, enfim, foi assim, uma conversa de orientação, a gente foi aprimorando, fui colocando novamente as minhas paixões ali, como eu falei, ela é uma pessoa muito generosa, de uma escuta muito cuidadosa, e aí eu vi naquele momento a oportunidade, então, de trazer, né, de me aproximar um pouco com as pesquisas delas que já estavam em andamento, com Angola, e comecei a pensar na possibilidade de trabalhar com o cinema de Angola. Então, isso foi em 2009, isso era março, né? O mês de março, primeiro mês de aula. E aí, isso é a primeira conversa com ela. Eu cheguei em casa, vou lá pesquisar sobre o cinema de Angola, não encontrei praticamente nada, né? Na internet. Nada, na verdade, não encontrei nada. E aí, eu descobri que tinha um festival de cinema que acontecia em João Pessoa, chamado Cineport, que estava na sua, talvez, terceira edição, em 2009, não lembro, ou segunda. E era e é o maior festival de cinema africano de língua portuguesa do mundo, e acontecia aqui no Brasil. Aí eu já me organizei, e eu acho que era em maio, se não estou enganado. Então, eu fiz maio, abril, e eram tipo 10 dias, era mais de uma semana de festival. Aí eu larguei o doutorado, fui para João Pessoa, larguei, quer dizer, né? Fiquei um tempo fora para assistir esses filmes, e aí foi uma experiência extraordinária. Eu vi que era aquilo ali mesmo. Que eu tive no primeiro ano que eu já cheguei nesse festival, eu consegui, o festival estava homenageando o cinema de Moçambique, aí eu conheci vários cineastas de Moçambique, eu assisti a todos os filmes que foram exibidos, né? Filmes da Guiné-Bissau, filmes de Cabo Verde, filmes brasileiros também. Então, assim, foi uma experiência incrível, eu conheci uma outra forma de pensar cinema, de fazer cinema, pensar imagem, narrativa, oralidade, cor, eu fiquei absolutamente encantado. Então, eu volto para Brasília decidida a trabalhar com o cinema de Moçambique, né? Já que eu tinha conseguido fonte, eu aproveitei para entrevistar já os cineastas, pegar contato. E aí eu fiquei um tempo aprimorando a pesquisa, fazendo um levantamento para trabalhar com o cinema de Moçambique. Aí cheguei até a participar de evento e etc. Mas quando foi em novembro, no aniversário da independência de Angola, a embaixada de Angola lá de Brasília convidou a gente para fazer um evento, para participar de um evento. E nessa ocasião, um dos servidores, né, enfim, o adido cultural da embaixada, tinha dois CDs com a compilação de uns 10, 12 filmes de Angola, do tempo da época das lutas anticoloniais, né? Uma parte da luta anticolonial e outros da época da independência. E aí, quando eu assisti esses filmes, eu fiquei completamente perturbado. Assim. É aquela sensação de quem é pesquisador sabe, né? Quando você é colocado diante de uma documentação absolutamente instigante, provocadora. Eu fiquei muito perturbado, porque eu sou muito tocado por essa discussão sobre colonização e sobre como é que ela é muito atual nos dias de hoje, como ela está exatamente, né, nos nossos currículos, na nossa forma de vida, como ela está naturalizada no nosso cotidiano, na nossa existência. Você né? trabalha com a ideia de neocolonialismo? Não. Eu posso chegar já nisso aí. Deixa eu só fechar essa relação com a Angola. Me permita. Aí, quando eu vejo esses filmes, aí eu vi que eu tinha material, aí eu mudo o tema e aí começo a pensar nessa cinematografia de Angola, né? Mas aí já, claro, já estou direcionado, o ano todo de 2009, eu já fui me aproximando, né, da professora Selma Pantoja também, que é a professora
professora da área de África, da universidade, fui conhecendo outras pessoas e pesquisadores que trabalhavam com história da África, fui me aprimorando, me aproximando, de modo que, quando eu comecei a analisar esses filmes e decidi por fazer desses filmes meu locus de reflexão para a qualificação do doutorado já no ano seguinte, eu estar nesse lugar, né? Então, é aí que eu vou aprimorando esses debates sobre colonização, se é colonialismo, se é neocolonialismo, enfim. Então, neocolonialismo é uma chave muito específica lá os africanos, por exemplo, que eu li e que eu os assisti, falavam muito nisso, né? Em neocolonialismos, falavam em imperialismo, né? Eram palavras-chave, racismo, obviamente, lá nos anos 60 e 70. Tem aquela chave do Nkrumah, né? Dentro daquela chave ali, de todo um conjunto, né? Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Francis Fanon, M. César, Albert Memmi, todo um conjunto de gente que está ali tentando qualificar um debate sobre base de luta, né? Que luta seria essa, né? O continente africano estava ali nos anos 60, 70 e convivia ainda com escravidão, né? Com racismos explícitos, assim, né? Um regime de indigenato. Em Angola foi até 61, um regime de dizer que corpos podem entrar em determinados lugares da sociedade. Enfim, então é isso. E eu tinha o cinema ali, né? Documentando esse processo de invenção do novo, né? Pelos angolanos. Então, eu começo querendo estudar os angolanos, mas quando eu vou para a pesquisa mesmo, né, para os filmes, eu me dou conta que eu preciso entender também o cinema colonial. Quando eu consigo a bolsa sanduíche para Portugal, eu queria muito ir para Angola, mas aí eu descubro que os filmes, em sua grande maioria, esses filmes estão na Cinemateca de Lisboa, né, na cidade de Bucelas. E aí fico um ano lá em Portugal, onde eu faço outras redes, né, vou para vários arquivos, e sobretudo esse, onde eu assisto quase 300 filmes, né? Aí eu vou para os filmes feitos pelos portugueses, né? Que os portugueses inventam, né? E aí eu vou, obviamente, estou dialogando também com o meu mestrado, pensando um povo que tem como que um grupo tenta construir um projeto de hegemonia a partir da imagem, né? A partir da construção da narrativa cinematográfica, e foi muito importante, né? Perceber uma construção de um tipo específico de cinema, que é o chamado cinema colonial. E esse nome não sou eu que dou. Existe uma literatura, né, que já trabalha com isso. Eu acabei construindo uma ideia de iconosfera colonial, né? De perceber um conjunto de imagens. Então, na minha tese, não trabalho só com filme. Eu fui percebendo que eu tinha que ir para o jornal, para a fotografia, para as imagens que eram expostas nas exposições coloniais que aconteceram em Portugal. Eu tinha que ir para a literatura, eu tinha que ir para os libelos políticos, né? Para vários espaços de produção de imagem, como também eu aprendi lá com Guerreiro, né? Com Paula Fez Guerreiro no mestrado. Então, vou para artes plásticas, né? Então eu vou para um grande repertório de construção imagética cujo tema, né, está ali explícito, a colonização, para depois entender também o processo de retorno do olhar, né, de contranarrativa, de um cinema que vai, a partir de uma experiência visual que já existe do colonizador, tentar construir o novo. E aí a gente está falando de algo extraordinário do século XX. E aí, de novo, a gente pensa, como que nas universidades a gente praticamente não estuda, né, as independências africanas? É inacreditável. E nem problema de língua a gente tem, né? No caso dos países que falam português. Que é uma história fantástica, né, de povos que se reorganizam, que sublevam, que trazem à tona um debate central de repensar a discussão de raça, né, que está lá no final do 19, que reacende no final da Segunda Guerra Mundial por causa da questão do nazismo e o que acontece com os judeus e negros também, entre outros povos que são perseguidos por esse regime. E aí sai o debate da raça na Europa e ele está explodindo no continente africano. Por quê? Porque os europeus ainda insistem, né, numa narrativa, num projeto de dominação e de civilização, né, na verdade, de genocídio, de domínio daqueles territórios, daqueles corpos, desde o século XVI, né, século XV e XVI. Então, estamos no século XX e isso ainda está acontecendo. Então, o cinema, diferente da nossa independência, que foi outra coisa, que foi muito mais um acordo, enfim, né, se a gente entendê-la do modo de vista formal, né, e não quiser levantar a quantidade de coisas que estavam aqui acontecendo, né, explodindo, quilombos, revoltas indígenas, enfim, né,
para que acontecesse a nossa independência, a tal da independência, em 22, a gente vai fazer agora quase 200 anos e passamos pela virada jurídica e histórica, né, de que supostamente a gente deixou de ser colônia e passou a ser império, né? Aqui no continente africano, quem foi colonizador e quem foi colonizado ainda está vivo. E a gente tem um cinema que documentou isso, né? Então na minha tese, eu tenho essa possibilidade, eu não estou aqui fazendo uma estetização da angústia, da pobreza, do genocídio, não é isso, né? Eu estou falando da grande oportunidade que temos enquanto pesquisadores e pesquisadoras de, ao irmos para essa fonte, a gente ter mais uma possibilidade de observar os povos africanos ou seus descendentes, no caso da minha tese, dos povos africanos, sobretudo, gerando conhecimento, gerando um conjunto imenso de reflexão sobre liberdades que as universidades continuam ainda, de algum modo, negligenciando, né? A gente está falando de um tema que está absolutamente em diálogo com o nosso, né? Nós somos mais de 50% de negros nesse país. Essas histórias sobre liberdade e sobre superações das mazelas coloniais também nos dizem respeito. A necessidade da gente também produzir um cinema que conte a história do nosso povo ainda é, né, em absoluto, uma demanda e um problema da construção das narrativas do nosso país. A gente tem uma dificuldade imensa ainda, né, de produzir narrativas feitas por diretores, roteiristas negros, que tragam temas voltados do povo negro para o povo negro também, né? E para o branco também, para todo mundo. Mas eu falo assim, a gente não tem o que nos Estados Unidos já tem um certo tempo que tem, né? Ou que no próprio continente africano eles conseguiram utilizar a linguagem cinematográfica para isso, né? Para tentar fazer processos também de descolonização de subjetividades. E lá eles falavam muito desse nascimento do novo homem, nascimento da nova mulher que viria com essas independências, né? E aí, para o contexto brasileiro, a gente também precisa estar discutindo isso o tempo inteiro, né? Sobre as subjetividades das nossas crianças, sobre as nossas subjetividades, sobre a gente discutir a questão da desumanização, né, do corpo negro e por que a gente tem, porque a gente está tanto falando em racismo, nós estamos num contexto de pandemia e o tema que está aí é racismo, não é por acaso, né? Como é que explodiram, né? O debate explodiu o debate público em torno disso, não é por acaso, porque esse é um tema que fica aí, né, que ainda tentam colocar debaixo do tapete, sobretudo aqui no Brasil, por causa do mito da democracia racial. Então, eu acabei abrindo para caramba a reflexão, né? Não, foi ótimo. Mas é para a gente pensar isso que me mobiliza tanto, né? Que é pensar as várias possibilidades e necessidades que a gente tem de construir discursos descolonizantes, né? Que estejam ligados a princípios de autonomia, de autoinscrição, do direito de falar por si mesmo, né? Do direito também de ter uma câmera e falar e narrar suas próprias histórias, que isso não é favor, que isso não é uma coisa específica, né, da história, um detalhe, um recorte da história. Não é. Falar dessas questões, isso faz parte da estrutura desse país. Bom, já para a gente ir finalizando, enfim, porque o tempo passou voando aqui, mas para a gente ir finalizando, deixa eu te questionar. Você tem orientado pesquisas nesse sentido? Que você pode falar o que o pessoal, a nova geração de pesquisadores tem trabalhado dentro dessas temáticas? E se você participa de algum grupo de pesquisa ou pode indicar que enfim, trata para o pessoal conhecer, ir atrás e, enfim, tentar essas interlocuções. Bom, eu tenho uma trajetória, tive essa trajetória marcada por pensar o cinema até o doutorado. Depois do doutorado, fui tomada por outras demandas de pesquisa, né, a partir do movimento social, né, do ativismo, do movimento negro, pesquisas ligadas a questões quilombolas, ensino de história, a implementação da lei 10.639, né, 11.645, que alterou a 26A da LDB, entre outras questões. Então, isso hoje me coloca no lugar de um pesquisador que está muito atento e que está dialogando com as contribuições das chamadas teorias contra-hegemônicas, né? E aí, o que é isso? É a gente fazer esse processo de localização, né, dos estudos que a gente tem feito até então, todos eles praticamente marcados por um projeto de ocidentalização, pelo eurocentrismo,
pela nossa incapacidade e miopia de compreensão de outros lugares de produção de conhecimento tão legítimo quanto aquele que é produzido na universidade, ou tão legítimos quanto aquele que foram produzidos pelos povos brancos. Então, eu tenho estado em lugares de discussão, né, seja em palestras, em textos que eu escrevo, orientação, de trabalhos que estão preocupados, sobretudo, com essa amplitude de reflexões, né? Então, não se trata de negar o que os povos brancos fizeram, não se trata de negar o que os europeus fizeram, não é isso. A gente precisa entrecruzar os conhecimentos. A gente precisa não mais fazer aquilo que a gente ouviu ao longo de algumas décadas, né? Temos que dar voz ao outro. Todo mundo tem voz. A gente tem que dar escuta. O que a gente precisa na universidade é exercitar a capacidade de escutar de forma simétrica e respeitosa, né? De entender que no território como esse, a gente tem muitas formas de pensar o mundo e de encontrar resoluções e respostas para os problemas ou para as alegrias do mundo, né? Então, de que maneira a universidade pode ser esse espaço de encontro? Então, eu estou interessado em possibilidades de entrecruzamentos teóricos, né? Naquilo que hoje a gente está chamando também de contracolonização, né? Ao identificar como tudo isso tem um marcador nas pretensões coloniais de muitos séculos atrás, como que a gente pode construir coisas paralelas, coisas que tragam possibilidade de cruzamento, entrecruzamentos do novo, né? De outros, na verdade, de outras possibilidades de compreensão. Então, eu tenho um projeto na pós-graduação, né? Que é um projeto guarda-chuva chamado Teorias Contra-Hegemônicas para o Ensino e para a Pesquisa em História, né? Então, a ideia é abraçar pesquisadores que tenham temas ligados a esses interesses, né? Então, agora estou orientando o Felipe Ricardo, que trabalha com análise de um jornal escrito por homens negros logo depois do pós-abolição, o jornal O Exemplo, lá do sul do Brasil. E com esse trabalho, o Felipe quer fazer uma discussão sobre como que esses homens estavam pautando a necessidade de humanização de seus corpos, né? No pós-abolição. Eu estou orientando também a Tieta Macau, que ela não é historiadora, ela é da dança, e estou agora no mestrado em História, e Tieta pesquisa performances de artistas negros aqui do Nordeste, cujo tema de suas artes estejam ligadas à ancestralidade, né? Como que o lugar da ancestralidade tem gerado sentidos de memória, pertencimento, estamos por aí. Estou também com o PIBIC, fazendo análise da implementação da Lei 10.639 de 11.000, no Centro de Humanidades da própria Universidade Federal do Ceará, né? Acabei de orientar uma pesquisa sobre como que a gente pensa a memória no Brasil a partir de outras chaves, que não apenas dos clássicos, né? Você pensa a memória no Brasil, você só vai para Pierre Nora, para não sei quem, só os franceses que falaram que era memória. Então, ora, eu também sou um homem de candomblé. Quando eu estou no terreiro de candomblé, e por ser uma pessoa de candomblé, não preciso estar lá, né? A minha relação com o passado e com o presente e com o futuro é outra, porque eu tenho outra relação com a morte, eu tenho outra relação sobre quem está comigo ou não, se estou sozinho ou não. Então, como que povos que têm outras noções de tempo, como é que eles geram outras noções de passado e outras noções de memória? E como é que isso pode ser absorvido e entrecruzado dos nossos conhecimentos acadêmicos, por exemplo, né? Então, essa pergunta, ela foi agora, a gente acabou de defender uma dissertação de quando eu ainda estava no NB, do Felipe Cunha Paz, ele fez um trabalho extraordinário sobre isso, né? Sobre como que os povos negros no Brasil têm criado outros referenciais para pensar memória e patrimônio, né? Para além dos referenciais canônicos europeus. Então, assim, eu dei aqui alguns exemplos. Sim, claro. Para que materialize, né, mais ou menos o que é que eu estou dizendo, né, quais são as preocupações, né? Mais uma vez dizendo que o objetivo, quando a gente está lidando com produção de conhecimento, não é negar. Quem fez isso foi o processo colonizador. Quem fez isso foi uma certa universidade lá do século XIX, dizer isso aqui é conhecimento, isso não é, até aqui é conhecimento, aquilo não é, isso aqui é senso comum. Eu sou médico, você é feiticeiro, né? Eu sou artista, você é artesão. Não se trata de fazer isso de novo, de jeito nenhum. A gente entende que o conhecimento ele é amplo e que a gente precisa causar rachaduras, oxigenações, ouvir o outro, mas quem quer também, né? Os conhecimentos estão aí, as metodologias estão aí, as teorias estão aí. Então, eu tenho transitado um pouco por esses lugares. Tá certo. Leandro, você tem Instagram? Você está nas redes sociais? Inclusive, quero fazer
uma divulgação. Eu falei aqui da página Historiadores Negros, para que vocês conheçam o trabalho, né, de outras Vai estar na pessoas. descrição do vídeo, quem entrar já vai estar lá. Assim como o seu Instagram também, o pessoal já está na descrição, seguir. E claro que a gente vai promover com certeza, porque isso é bem importante. Tá, eu agradeço. Os Historiadores Negros é com X, tá? Para fazer aquele jogo de gênero. Tem também a página no DOC UFC. Eu sou coordenador aqui do Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica do Departamento de História, e nós temos utilizado, sobretudo agora na pandemia, né, as redes sociais como um lugar também de informação, de formação, de discussão. Então, a gente tem feito também algumas lives, vai oferecer alguns cursos em breve. Aqui na descrição, pessoal, só olhar, vai estar tudo aí para te seguir. No nosso Instagram a gente também vai divulgar. Leandro, muito obrigado. O tempo passou que eu nem vi. Foi uma conversa que acho que eu vou ter muita coisa para refletir depois desse bate-papo que a gente bateu, viu? Muito obrigado pela sua participação. Espero que não seja a nossa última conversa por aqui. Não, estou à disposição. Agradeço a você, agradeço as pessoas aí que estão ouvindo ou assistindo, né, que dedicaram aí alguns minutinhos da vida para fazer essa troca. Estou à disposição para a gente conversar e que a gente amplie, né, as possibilidades mesmo desses potenciais tecnológicos para a gente se escutar, né? Então, parabéns aí a vocês por esse programa, parabéns a você, Jonatas, obrigado e até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima. Leandro, muito obrigado, viu, cara? Foi, putz,